quem diga que o ano passou voando. Há quem pense que ele passou na velocidade que deveria passar. Mas uma coisa é certa: foram 12 meses marcantes aqui na região. De crimes que ganharam repercussão nacional, ao desempenho ruim de candidatos do interior nas urnas. Dos altos e baixos da pandemia, aos fatos envolvendo o reino animal. Um 2022 de eleição e de momentos que entraram para a história. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Sejam bem-vindos à Retrospectiva 2022. O crime organizado assustou a região. Logo no começo do ano, o shopping mais luxuoso de São José do Rio Preto foi alvo de uma quadrilha. Um grupo com pelo menos 5 criminosos invadiu uma joalheria. As imagens do circuito interno do shopping registraram toda a ação. Um dos criminosos é empurrado pelo comparsa em uma cadeira de rodas com uma mala no colo. Os dois usaram acessórios na cabeça para atrapalhar a identificação. Ao entrar no local, o homem na cadeira de rodas anuncia o assalto. Eles ameaçam as funcionárias. Outra câmera mostra quando os criminosos retiram diversas joias do cofre. Eles retornam para a área de vendas da loja e, neste momento, é possível perceber que um dos integrantes do grupo está armado com um fuzil. Eles saem da joalheria com uma funcionária. Um tiro disparado acidentalmente pelo vigia do local causou pânico entre os frequentadores. O prejuízo à joalheria foi de quase 2 milhões de reais. 8 dos 10 envolvidos estão presos. Um dos integrantes não foi identificado até hoje e outro segue foragido. Ainda em Rio Preto, um desentendimento antigo e um jogo de futebol terminaram em morte, Andréia. Pois é, Marcelo. Um advogado foi assassinado após a derrota do Palmeiras para o Chelsea no Mundial de Clubes. Segundo as investigações, a discussão teria começado quando a vítima ainda estava no apartamento no 5º andar desse prédio, na zona sul de Rio Preto. Celso Vanzo, de 58 anos, e o síndico, que já tinham desentendimentos anteriores, começaram a brigar após a derrota do Palmeiras. De acordo com o delegado que investigou o caso, Celso morreu em decorrência do trauma provocado pelo soco no rosto e também pelo ferimento ao bater a cabeça no chão. Em Presidente Prudente, a irresponsabilidade de um homem alcoolizado terminou com uma sequência de atropelamentos. Um ciclista de 64 anos morreu na hora. Câmeras de monitoramento flagraram o carro em alta velocidade. Juraci Caetano da Silva estava de bicicleta quando foi atropelado. Momentos antes, a cerca de 100 metros dali, o mesmo veículo também atingiu um casal em uma moto. O motorista fugiu sem prestar socorro. Ele participava de uma disputa de racha após consumir bebida alcoólica em um bar. O ano foi marcado também pelo machismo, a possessividade e o inconformismo com o fim do relacionamento. No centro de São José do Rio Preto, esse mercado foi palco de mais um feminicídio. Inconformado com a separação após 16 anos de relacionamento, o vigilante José Alves de Lima, de 52 anos, invadiu o local de trabalho da ex-mulher e atirou na cabeça e na barriga dela. Em seguida, se matou. O casal tinha 3 filhas. Já em Nova Granada, o corpo de uma mulher foi encontrado enterrado dentro da casa onde morava. No local foram espalhadas pedras de naftalina para disfarçar o mau cheiro. O marido da vítima era o principal suspeito e levou uma vida normal até ser descoberto. Antes de fugir, ele mandou mensagens de texto se passando pela vítima para tentar evitar que o desaparecimento pudesse chamar a atenção das pessoas.
Ao longo dessa retrospectiva, nossos repórteres vão revelar momentos marcantes de mais um ano de coberturas jornalísticas. Exatamente, são profissionais que estiveram frente a frente com a notícia e compartilham com a gente os sentimentos que nem sempre vão ao ar. Uma história que me marcou muito esse ano foi o atropelamento de uma menininha de 11 anos em Badibacite. Não só pelo fato de que nessa história uma criança foi vítima aí de um acidente de trânsito, mas a gente estava pronto para entrar ao vivo dando a notícia quando de repente ali no local do acidente uma mulher apareceu. Ela ficou olhando para aquele ponto e acabou se aproximando e veio conversar comigo. E aí ela disse que ela era a mãe da vítima. Ela contou que chegou minutos depois da tragédia, viu a menina jogada ali no canteiro central. Ela estava em choque, não sabia o que fazer. Ela acabou contando também pra gente que ela nunca deixava a menininha sair de casa, mas que naquele dia ela tinha pedido para brincar com a irmã mais velha em um parquinho que fica ali próximo e acabou acontecendo essa tragédia, não é? Em situações assim é impossível a gente não se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. E as notícias que envolvem crianças são realmente muito chocantes e causam comoção. Pois é, em Bastos, um erro dentro de um hospital terminou com a morte de um bebê de pouco mais de 1 ano de idade. A criança deu entrada no hospital após apresentar um quadro de estomatite. Luiz Eduardo da Costa, de 1 ano e 5 meses, estava prestes a receber alta até que uma auxiliar de enfermagem aplicasse a dose de um forte sedativo usado para entubar pacientes. O medicamento seria para um idoso internado no quarto em frente ao do menino. Luiz era muito intenso, ele era muito brincalhão, amoroso. A irmãzinha dele mesmo, agora ela já está chamando por ele, né? A auxiliar de enfermagem, com 15 anos de experiência, foi afastada do serviço. A polícia entendeu que ela não teve a intenção de matar. O caso da pequena Mirella, de 1 ano e 3 meses, levou o nome de Penápolis para todo o Brasil. A criança foi levada já morta ao hospital pela mãe e pelo padrasto. A médica que fez o atendimento de Mirella relatou que a bebê estava morta havia cerca de 6 horas antes de ser levada ao hospital. A versão dada pelo padrasto e pela mãe de que a menina teria caído do berço não era condizente com a realidade. Semanas depois, o laudo do IML apontou que entre as causas da morte estavam hemorragia interna, trauma abdominal e dilaceração no fígado, o que pode indicar as agressões físicas. A hipótese de abuso sexual foi descartada. O casal foi indiciado por homicídio triplamente qualificado. E a violência também envolveu políticos da região. Em Rio Preto, o vereador Bruno Moura, do PSDB, teve a casa atingida por tiros. O atentado foi durante a noite, momento em que o parlamentar estava com a esposa e a filha de 2 anos em casa. O vereador Bruno Moura também prestou depoimento hoje na DEIC de Rio Preto. A Polícia Civil está em busca de imagens próximas ao local do atentado para ajudar nas investigações. E o deputado estadual de Birigui, Roquinho Barbieri, do Avante, atirou contra o diretório do PSDB na capital paulista. De acordo com o que foi apurado, o deputado teria uma reunião com o presidente do partido, mas o encontro teria atrasado, o que deixou o Barbieri nervoso. Ninguém ficou ferido. O SBT Interior resolveu fazer uma série de eleições para ajudar os eleitores com informações certas, com informações precisas, com uma linguagem um pouco mais simples, porque o papel do jornalista é também ajudar a sociedade de uma forma geral. E essa série foi muito marcante porque a gente pôde colocar em capítulos especificando exatamente a função de cada cargo. E isso teve uma contribuição muito importante, né? Porque às vezes as pessoas que estariam indecisas, se votariam ou não, puderam se espelhar, se inspirar nessa série e de alguma forma também elas foram ajudadas. Com uma eleição polarizada, mas que a gente encerra com aquela sensação boa de que realmente fizemos o nosso papel da melhor forma possível.
Além da série de reportagens e da cobertura regional em todos os nossos telejornais, o programa Tela Política fez mais de 50 entrevistas com candidatos que disputaram vagas no Congresso, na Alesp, ou concorreram ao governo de São Paulo e à presidência da República. As eleições na região foram tranquilas. Nenhuma grande ocorrência foi registrada no Oeste e no Noroeste paulista. E após a apuração dos resultados, a região de Rio Preto elegeu 7 deputados. Além disso, um foi eleito representando a região de Prudente e nenhum deputado para brigar pelos interesses da região de Araçatuba. Já quando o assunto foi o novo ocupante do Palácio dos Bandeirantes, a mudança aconteceu. Pela primeira vez em quase 30 anos, o PSDB perdeu o comando do Estado para Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura do governo de Bolsonaro. A gente faz a primeira pausa e no próximo bloco tem um ano de altos e baixos da pandemia. E outro assunto que a gente vai relembrar envolve o mundo animal. Ficou curioso? Continue aí, porque a retrospectiva 2022 volta no instante só. Retrospectiva 2022 de volta. Infelizmente, a saúde pública teve altos e baixos aqui no interior, Andréia. Então nova variante do coronavírus foi confirmada nos primeiros dias do ano na região. A Omicron tem como característica o alto poder de contaminação para um maior número de pessoas. Para piorar, um surto de doenças respiratórias fez a busca por atendimento médico disparar. Resultado, unidades de saúde lotadas e longas esperas para passar por consultas. Ontem à noite estava às 8 horas da noite, isso aqui estava super lotado e hoje quando a gente chegou às 9 horas também estava super lotado. Em Rio Preto, a fila de espera passou de 7 horas. Em Araçatuba, era tanta gente atrás de atendimento que foi preciso esperar do lado de fora do pronto-socorro municipal. Em Presidente Prudente, a falta de leitos registrada em 2021 voltou a assombrar as autoridades neste ano. A situação acendeu um alerta. O Ministério Público precisou entrar na jogada para pressionar o Estado a abrir mais leitos de UTI na cidade. E esse aumento de casos suspeitos de Covid associado ao surto de gripe, ainda reflexo das festas de fim de ano, fez com que a procura por testes disparasse aqui no interior. Tanto a rede pública quanto a privada precisaram se adaptar. Teve cidade da região que viu a quantidade de testes aumentar quase 200%. Entre muitos dos casos confirmados estavam os de crianças e adolescentes. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostraram que houve um aumento de 61% na hospitalização de menores de 18 anos em UTIs do estado no intervalo de 2 meses. Em Rio Preto, o aumento na época foi de 300%. E se os adultos já estavam recebendo a vacina contra a Covid desde o ano passado, as crianças só começaram a ser imunizadas na região em 2022. Segundo o Ministério da Saúde, durante o primeiro trimestre devem chegar ao Brasil cerca de 17 milhões de doses pediátricas. Além das doses que chegaram hoje, a previsão é que o segundo lote de 7 milhões e 200 mil doses seja entregue em fevereiro e as outras 8 milhões e 400 mil em março. O esquema vacinal será de 2 doses, com intervalo de 8 semanas entre as aplicações. A cada nova aplicação, o alívio para aqueles que estavam preocupados com os pequenos. Um alívio muito grande, emoção de erradicação da doença, se Deus quiser. Graças à ciência e à vacina. Conforme os meses foram passando, a preocupação com a doença passou a ser menor. Um grande erro, afinal, o esquema de vacinação incompleto deixa as pessoas suscetíveis ao coronavírus. Foi preciso, inclusive, promover ações diferenciadas para buscar os adultos com as doses atrasadas. Tem quem não se lembre, mas foi em 2022 que o uso de máscaras deixou de ser obrigatório.
A mudança nas regras veio quase 2 anos após o decreto que obrigava o uso do acessório de proteção. Primeiro, a liberação foi em ambientes abertos, como parques, praças e ruas. Depois, a medida passou a ser permitida também em ambientes fechados. Quando a medida foi colocada em prática, a situação da ocupação dos leitos em hospitais já estava mais controlada e a curva de novos casos estava bem menor. Atualmente, com uma nova alta de casos, o uso de máscaras é obrigatório em unidades de saúde, aviões e aeroportos. E pensa que essa foi a única preocupação na região? Tá enganado. A dengue também assustou. Catanduva viveu uma explosão de novos casos de dengue. Em 3 meses, os índices aumentaram 270% quando comparado a 2021. Em Votuporanga, uma epidemia foi decretada com aumento de mais de 1000% de um ano para o outro. Epidemia também em Araçatuba, o que exigiu um reforço das visitas de fiscalização e conscientização nas casas. Em Rio Preto, em média, um novo caso foi confirmado a cada 20 minutos. Um fato que me marcou profundamente em 2022 envolve um senhor de Araçatuba que desapareceu logo no início do ano. A gente pôde acompanhar de perto o drama da família desse idoso, a busca incessante para tentar encontrá-lo, a angústia da esposa, dos filhos, dos netos. Realmente foi uma história que marcou muito a nossa equipe de reportagem. Até o meio do ano, a família ainda procurava, até os dias de hoje a família busca respostas para tentar descobrir onde esse idoso está. Era um fim de tarde quando imagens de uma câmera de segurança mostraram ele saindo de casa, após o portão da casa estar aberto. Então, ninguém mais ter notícias concretas de onde estava esse idoso. Realmente um drama, uma angústia muito grande e sem saber o paradeiro dessa pessoa. Hoje as estatísticas mostram aí pra gente que somente neste ano 85 mil pessoas desapareceram no país e situações como essa nos trouxeram, revelaram que é preciso ter mais compaixão com o próximo. A gente não sabe a história do outro, a gente precisa apenas respeitá-la e tentar ajudar de alguma maneira. A economia também teve altos e baixos neste ano. As datas festivas do calendário, que normalmente são positivas para o comércio, foram de prejuízo. Serpentinas, confetes, fantasias. As lojas até entraram no ritmo de carnaval com várias opções para os clientes. Mas com o cancelamento da festa pela maioria das prefeituras da região, as vendas continuaram em baixa pelo 2º ano consecutivo. A gente diminuiu as contas em 20%, a gente comprava muito mais, a gente comprou menos por conta disso, Não tem carnaval, então vai ser uma venda bem menor. O turismo também viveu momentos de montanha-russa. Com a vacinação avançada e o fim das restrições do fim do ano anterior, o setor estava se recuperando, mas voltou a sofrer depois do avanço da variante Ômicron. Segundo uma pesquisa de serviços divulgada pelo IBGE, o impacto econômico chegou a 463 bilhões de reais em todo o país entre 2020 e 2021. Apesar da retomada do 2º semestre de 2022, os números consolidados deste ano ainda devem ser impactados por causa das dificuldades dos primeiros meses do calendário. Já o segmento de eventos, um dos mais prejudicados pelas restrições promovidas pela pandemia, começaram a retomar no fim do primeiro semestre. Os tradicionais rodeios e festas ligadas ao agronegócio, que são bem fortes na região, voltaram a proporcionar entretenimento ao público e empregos aos trabalhadores do setor. As festas de Mirassol e Bálsamo foram umas das primeiras a serem realizadas. Aí vai achar, achou o pulo, entrou, rodou, picotando, ajeitando, desamarra e dá um tchau.
E apostar em show beneficente foi uma das formas encontradas pela administração do Hospital de Esperança em Presidente Prudente para amenizar a crise financeira. O cachê do show da dupla Edson e Hudson foi totalmente revertido para o hospital. Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. O Hospital de Esperança viveu e ainda vive uma situação financeira delicada. Dezenas de funcionários precisaram ser demitidos. Os atendimentos mensais chegaram a ser reduzidos pela metade. Além disso, o hospital teve que buscar uma parceria com a Santa Casa, unificando alguns setores, como recursos humanos e compras. A matéria que mais me marcou neste ano de 2022 foi da soltura de 2 macaquinhas. Elas foram soltas nessa mata que fica em São José do Rio Preto e é conhecida como a Mata dos Macacos. Elas foram resgatadas neste local com sinais de intoxicação e também agressão. Elas foram levadas até o zoológico da cidade e, além delas, outros 11 animais também foram resgatados na mesma situação. Elas passaram por tratamento, sobreviveram e, quando estavam com a saúde 100%, foram trazidas para cá. Durante essa reportagem, o que mais me chamou a atenção é que enquanto elas estavam ali dentro da gaiola, aguardando ali para serem soltas, os outros macaquinhos que estão aqui na mata se aproximaram, como que reconhecendo aquelas macaquinhas. Mas foi então o pessoal da Polícia Ambiental e do Zoológico abrir a gaiola, elas saíram correndo e já subiram aí na copa das árvores, que é o local, né, de onde elas nunca deveriam ter saído e precisam estar sempre aqui, ó, na mata, sendo protegidas e principalmente respeitadas. Em Guaraçaí, o protagonismo ficou com Lalão. A arara canindé, que vivia solta na cidade havia 3 anos, foi retirada pela Polícia Ambiental após uma denúncia. Uma mobilização na internet foi feita. Em Presidente Epitácio, uma onça parda foi capturada numa chácara da cidade. O animal se escondeu entre caixas de um galpão. A onça fêmea, de cerca de 1 ano e meio, ameaçada de extinção, precisou ser sedada e depois passar por uma avaliação médica. Ela foi solta no Parque Estadual do Rio do Peixe. Em Alfredo Marcondes, um bichinho bem mais velho foi encontrado. Na verdade, paleontólogos da Unidade Federal do Rio de Janeiro identificaram um fóssil de dinossauro embaixo dessa casca. O osso de 500 quilos faz parte do quadril de um saurópide e pode ter mais de 70 milhões de anos. Última pausa em nossa viagem pelos últimos 12 meses na região. E assim que a retrospectiva voltar, a gente fala sobre boas histórias e também sobre o esporte aqui no interior. Fique por aí. Aqui no SBT, a gente faz questão de contar boas histórias, dar luz a iniciativas que fazem a diferença. E neste ano, a gente seguiu com esse compromisso. Andréia, são personagens da vida real que nos inspiram e dão uma lição daquelas. Vale a pena mudar a vida do próximo, mesmo que nas atitudes mais simples. Vem da Pequena Aspásia uma iniciativa para lá de interessante. A cidade tem uma única escola estadual, que tem feito a diferença na vida dos estudantes e dos moradores. E sabe como? Brincando. Todas as escolas fecharam no ápice da pandemia e as atividades precisaram ser suspensas. E a professora Rosalina não aceitava a ideia de imaginar as crianças ociosas em casa. Por isso, ela desenvolveu um programa de brincadeiras no quintal. A ideia foi fazer as crianças se mexerem durante o isolamento e, para isso, os adultos que cuidam delas também tinham de entrar na brincadeira. E deu muito certo, viu? Com o projeto, a professora Rosalina venceu um importante prêmio, o Educador Nota 10, criado em 1998 para valorizar e reconhecer o trabalho de professores e gestores de escolas públicas e privadas de todo o país. Para a gente que trabalha na educação, é uma honra.
receber esse prêmio. Uma coisa eu garanto para vocês, por mais que a gente faça entrevista, reportagens, converse com as pessoas, nunca passa o frio na barriga. Isso eu garanto para vocês que o que vai ficando é um pouquinho mais fácil, mas essa emoção nunca passa. Aproveitando a retrospectiva, eu escolhi, além da matéria, ficar aqui. Esse é o espaço que a gente chama de calçadão de Araçatuba, onde, na minha opinião, quando eu venho para cá, é o que dá aquela virada, é o que dá aquele ganho em todas as reportagens. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa do povo. O meu negócio é gente. E quando eu converso com as pessoas, é difícil me desligar para parar, porque ou dá risada ou dá gargalhada. E eu gosto sempre de deixar um assunto mais leve. Por isso que nessa reportagem que eu escolhi para mostrar para vocês, o Dia do Sorriso, para mim, foi uma reportagem que teve um significado muito maior do que só comemorar o Dia do Sorriso. De todas as datas comemorativas que envolvem algum presentinho ou agrado, tá aí uma que pode ser comemorada com um gesto simples e que agrada a todos e faz o mundo melhorar. Sorrir. E gente da nossa terra mostra que mesmo com dificuldade dá para vencer. Em Prudente, um coletor de recicláveis decidiu que queria mudar de vida. Durante 6 anos, Jandir caminhou pelas ruas da capital do Oeste Paulista, recolhendo plástico, papelão e livros. Por um tempo, ficou na casa de acolhimento. Foi aqui, neste cantinho pequeno, que ele decidiu mudar de vida. Prestou o concurso para a Prefeitura de Prudente e gabaritou na prova. O ser humano, ele nunca pode se acomodar em apenas ter um prato de comida e uma cama para dormir. Eu acho que a gente nasceu para que a gente tivesse algo maior do que isso. E em uma sociedade ainda marcada pelo preconceito e discriminação, iniciativas de inclusão merecem destaque. Vitória tem 12 anos de idade e, ao nascer, foi diagnosticada com paralisia cerebral. Isso comprometeu os movimentos dela da barriga para baixo. Por isso, a garota não anda e precisa de cadeira de rodas. Estima-se que mais de 45 milhões de brasileiros vivam com algum tipo de deficiência. Ou seja, por qual motivo a indústria de brinquedos, por exemplo, ainda dá preferência para padrões do passado? No Dia das Crianças, nossas equipes resolveram dar luz a essa questão e presentearam a Vitória com uma boneca que, assim como ela, tem a cadeira de rodas como aliada. Foi uma emoção só. Uma das reportagens que marcou não só este ano, mas a minha carreira como repórter foi a cobertura do Rally dos Sertões. Presidente Prudente foi uma das poucas cidades no país a receber uma das etapas e boa parte desse grandioso evento aconteceu aqui no Parque do Povo. Os competidores passaram aqui com aquelas máquinas impressionantes para receber todo o carinho dos fãs que prestigiaram o evento. Até mesmo os competidores ficaram bastante emocionados, impressionados com a receptividade que receberam aqui no Parque do Povo. Muitos deles comentaram na reportagem esse carinho dos fãs aqui em Presidente Prudente. Evento grandioso realmente que foi aqui na cidade e teve toda a parte social. A gente viu ali exames para adultos, idosos e crianças, mas principalmente para as crianças que receberam até óculos, viu, gente? Então, um mega evento que marcou e eu tive o privilégio de poder fazer essa cobertura. E o repórter Rubens Nakato, inclusive, foi autor, ao lado de outros jornalistas aqui do SBT, de uma reportagem que ganhou um prêmio nacional. O prêmio
Prêmio de Jornalismo Amiga Mineração em Foco deu primeiro lugar a uma reportagem mostrando que produtores encontraram uma solução usando pó de rochas para substituir fertilizantes aqui no interior paulista. A conquista foi na categoria áudio-vídeo, que teve mais de 80 reportagens de rádio, TV e podcasts inscritas. E esse gostinho de vitória também veio para os resultados da audiência da série sobre Chico Xavier. A produção original do Tela 2 foi a mais assistida do ano na plataforma de conteúdos do SBT. A série, em 4 episódios, mostra como foram os primeiros 49 anos de vida de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A cidade preserva a história do maior brasileiro de todos os tempos. Nós estamos em Pedro Leopoldo e numa época muito marcante para a cidade. O nosso objetivo por aqui vai ser visitar lugares importantes para a história de Chico, recontar parte da sua trajetória de vida, só que por um olhar mais humano. A produção está disponível de graça para ser assistida em tela2.com.br. Vale a pena. E o Tela 2 também foi responsável por uma série de produções e transmissões ao vivo. O esporte do momento, que não para de crescer, o beach tênis, foi destaque na plataforma de streaming. Além do esporte das quadras de areia, o SBT também deu destaque para outras modalidades, como a corrida de rua, e se consolidou como a emissora número 1 do interior na produção e divulgação de eventos esportivos. Teve SBT Run Sunset, triatlon, pedalada e muito mais. E com essa energia e sensação de dever cumprido, a gente se despede deste ano tão marcante para todos nós. Que a sua virada de logo mais à noite seja tranquila e de muito pensamento positivo para um ano melhor. Um 2023 leve, de boas notícias. É o que todos nós do SBT desejamos para você. Se cuida! Excelente tarde a todos. Saúde e paz interior.